Queridos, a paz do Senhor Jesus, obreiros como auxiliares do seu pastor. Atos capítulo 6, é o texto que a gente vai refletir hoje, fala sobre a instituição do diaconato. Sabemos que o diaconato são tipos, de obreiros que trabalham, os diáconos que trabalham em prol do progresso, do desenvolvimento da obra de Deus. Então vejam o que diz em Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante ministério, deste serviço. Vejam que os obreiros, eles precisam ter marcas, eles precisam ter características. Não pode ser um neófito, não pode ser uma pessoa nova na fé, uma pessoa que não tem experiências com Deus. Eles precisam ser homens de boa reputação na vizinhança, na igreja, na sociedade, onde ele trabalha. Ele precisa ter uma boa reputação, ele precisa ser crente. Ele precisa ser crente. Ele precisa ser crente nos seus negócios. Ele precisa ser crente na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Ele não pode ser ímpio. Ele não pode ser devasso. Ele não pode ser avarento. Ele precisa ter boa reputação. Ter testemunho de um servo de Deus. Segundo lugar, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O obreiro do Senhor precisa se encher do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo falou a respeito disso. Não vos embriaguei-vos com o vinho, a qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O obreiro precisa se encher do Espírito Santo. Não é se encher de um sentimento de críticas. Existem obreiros que são críticos, eles colocam defeitos no pastor, no departamento, na igreja, ele coloca defeito em tudo, menos observa os seus próprios defeitos. Nós temos que se encher, não é de um sentimento de crítica, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque o Espírito vai nos capacitar a fazermos a obra do Senhor. Outra característica dos obreiros do Senhor, cheios de sabedoria. Nós precisamos buscar essa sabedoria do alto. Essa sabedoria não é uma sabedoria terrena, humana, carnal. Existe uma sabedoria terrena, humana, carnal. E essa sabedoria carnal, essa sabedoria humana, em alguns momentos ela chega a ser uma sabedoria diabólica. Existem pessoas maquiavélicas, existem pessoas que são curiosas ao extremo e as perguntas são capciosas para tentar sondar. Isso é uma sabedoria humana e ao mesmo tempo diabólica. Agora, essa sabedoria que a palavra de Deus está falando, que os obreiros precisam ter, essa sabedoria, ela precisa vir do alto. E Tiago falou sobre isso. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar para vocês liberalmente. Os irmãos se lembram de Salomão? Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu para ele sabedoria. E ele foi grandemente abençoado. Muito embora no final da sua vida, no final do seu exercício como rei, Salomão, ele deixou de ser sábio e passou a adorar e a queimar incensos, influenciado pelas mulheres, as muitas mulheres que ele tinha que adoravam outros deuses. Tenha cuidado para que as más conversações não corrompam os bons costumes que Deus nos deu e que Deus colocou nas nossas vidas. Esses obreiros eram cheios de sabedoria e essa sabedoria fizeram com que eles fossem escolhidos, 7 homens foram escolhidos para desenvolver o diaconato naquela igreja e os apóstolos continuaram se dedicando à oração e ao ministério da palavra. Os pastores, eles precisam fazer a obra de Deus, mas isso não significa que os pastores vão fazer a obra de Deus sozinhos, que os pastores vão decidir tudo sozinhos, que os pastores carregarão a obra de Deus sozinho, de maneira nenhuma. Os obreiros precisam estar ao lado. Se o teu pastor te deu uma missão, desenvolva essa missão. Se você precisa de ajuda, peça ajuda para ele, peça ajuda para os companheiros. Mas cada um de nós precisamos fazer a nossa parte
no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa iluminar os nossos corações para servirmos a Ele fielmente.